qual que é o exemplo a ser seguido aqui que a gente tem? Então, o primeiro deles é ficar apercebido, tá certo? Mateus 24, no verso 44, o servo fiel, o mordomo fiel e prudente, ele está o quê? Apercebido. O que significa isso? Ele está vigilante. Ele está observando os sinais da sua vinda, ele está sabendo que esses sinais apontam para a volta do Senhor Jesus e ele está atento. Ele não está sonolento, tá certo? Ele está atento aos sinais. O segundo ponto, quem é, pois, o servo fiel e prudente? O que ele faz? Ele prepara-se antecipadamente. Prudente visa o quê? Um preparo. Ou seja, ele não está apenas vigiando, mas ele também está o quê? Se preparando. Tá certo? Então, o servo fiel, o exemplo que nós temos que seguir é o quê? É ter um preparo. E aí, lá em 2 Pedro, vamos voltar lá em 2 Pedro, no capítulo 3, porque na continuação daqueles versos que a gente leu, Pedro ele vai falar justamente sobre isso, sobre esse preparo que a gente precisa ter. Volta comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 3, a gente lê do verso 10 até o verso 18. 2 Pedro, capítulo 3. Quem encontrou e quiser ler para a gente, por favor, fique à vontade, pode abrir o microfone e fazer essa leitura, tá bom? Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar o Senhor? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, e aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, também cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam de posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Obrigado, Selma. Olha que coisa interessante. Então, eu te li alguns versos anteriores que falavam o quê? Os escarnecedores, eles dizem o quê? Que o Senhor Jesus vai demorar para voltar. Tá certo? Porque as coisas permanecem do mesmo jeito como eram desde lá no passado. Só que um pouquinho mais para frente, o que o próprio Pedro vai continuar dizendo? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Lembra que a gente falou? O elemento surpresa. Tá certo? Para aqueles que não estão aguardando, a volta do Senhor Jesus será uma surpresa. E depois ele vai falar, né? Sabendo que o Senhor Jesus vai retornar, o que a gente tem que fazer então? Como que a gente tem que viver? Né? E ele vai falar, tem que viver o quê? No santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, aqui a gente vai ter muitos elementos que a gente leu lá em Tito, né? O quê? Nós temos que ser encontrados o quê? Imaculados, irrepreensíveis e em paz para encontrar com o Salvador. Nós só podemos obter, né, essas coisas se nós agirmos como um servo que fiel. O servo que é fiel e prudente, o que ele faz? Ele não está apenas atento aos sinais, mas ele está se preparando para a vinda do seu Senhor. Certo? Ele está abandonando ali, né, as suas más práticas, aquela graça transformadora que a gente viu lá em Tito, ela transforma realmente o coração. E a pessoa vai cada vez mais se tornando a imagem e semelhança de Jesus.
É assim que ele vai encontrar o Salvador em paz. Porque ele sabe, né, que mediante a justiça de Cristo, não tem nada que possa condenar. Ele vai ser salvo em nome do Senhor Jesus. Então a gente viu aqui que o servo fiel e prudente, ele vai se preparar para a vinda do seu Senhor. Ainda mais sabendo que está próximo, né? E aí Pedro ele vai falar, né? Se todas as coisas vão ser destruídas com fogo, é como se fosse quase uma crítica, né, à atitude do servo mau, que está preocupado com o dia a dia, que está preocupado com as coisas terrenas. Ele vai falar, se tudo vai ser destruído com fogo, né? O maior preparo que você precisa ter é o preparo para encontrar o Senhor em paz. Tá certo? É isso que ele vai trazer aqui pra gente.